Olá, gente, boa noite. Como as pessoas vão entrando durante o curso e o horário é cedo, eu vou dar a maioria dos recados ao final. Mas hoje, como sempre, é uma grande honra ter nosso digníssimo mestre Renato Bertatti, que realmente está fazendo um trabalho maravilhoso nesse momento que a gente precisa de colo. E, por falar em colo, hoje eu conversei com a nossa matriarca, Mimansa Farni, ela está muito ansiosa. E a primeira boa notícia, que depois eu replico ao final, dia 20 de maio, próximo encontro com Mimansa Farni. A Mimansa também vai começar a dar aula conosco. E ela está mega entusiasmada. Então, próximo encontro, 20 de maio, com Mimansa Farni. E hoje a gente vai, eu acho que até por uma questão da semana, Renato, é uma semana de Dia das Mães, né? Então é uma semana importante, uma semana que a gente vai ter que comemorar diferente, né? Um dos presentes que a gente resolveu dar para todo mundo é abrir essa aula de hoje e a aula de amanhã para todos os alunos e também não alunos. Então, todos estão com a aula aberta para assistir. Essa aula vai ser exclusivamente aqui no Zoom. E depois a aula gravada a gente disponibiliza no YouTube. Então, como é uma semana de Dia das Mães e todo esse caminhamento, nós estamos tocando a vida. E para vocês que são mães, uma boa semana, um bom Dia das Mães antecipado. Vamos ter, como sempre, uma aula maravilhosa. E, ao final, eu conto mais dessas novidades, inclusive do curso da Mimansa, que ela está mega ansiosa. Ela realmente, no último encontro, ela parecia aquele professor que vai dar a primeira aula na vida. Foi muito legal. Então, minha gente, e o Renato, como grande seguidor da Mimansa, sabe tudo isso que eu estou falando e o quão a Mimansa é especial. Ela é uma pessoa maravilhosa. Pri, recados técnicos, boa aula para vocês. Obrigado, Renato, e vamos que vamos. Ok, boa noite a todos. Nós estamos agora com em torno de 120 alunos na sala. E aí eu quero combinar com todos aquele nosso acordo de sempre para a gente organizar as perguntas. O professor vai começar a aula e nós vamos ter momentos para perguntas que ele vai definir. E aí o nosso combinado é o seguinte. Aqui nessa seção de baixo, aqui no aplicativo, vocês conseguem ver que tem o quadrinho do chat e tem um outro quadrinho chamado Q&A, de perguntas e respostas. Então, quem tiver perguntas para fazer para o professor, precisa fazer as perguntas nesse quadrinho Q e A. E o quadrinho de chat, ele fica reservado para o bate-papo mesmo entre todos os participantes. Mas as perguntas mesmo, nós vamos checar nesse outro quadrinho. Então, é importante deixar isso combinado para que as suas perguntas sejam vistas. Certo, professor? Certo, Pri. Então tá, Obrigado. então passo para você. Obrigada. Bom, antes de mais nada, boa noite, Inácio, boa noite, Pri, Carla, e boa noite a todos que estão aí do outro lado, parece distante, mas na verdade conectados, totalmente conectados. É sempre uma emoção e um momento especial quando a gente se une para juntos podermos olhar para algo. É sempre um momento, para mim, mágico, porque nessas trocas sempre surge algo novo e todos nós podemos juntos nos enriquecer com esses encontros e com tudo aquilo que surge.
Eu vou falar um pouco hoje sobre as ordens da ajuda, especialmente voltada para a área da saúde. Mas, para que esse encontro possa ser mais rico, eu quero abrir mais espaço para perguntas, porque as perguntas, elas não só refletem uma necessidade do momento, assim como elas nos possibilitam aprofundar e talvez com isso atender a determinadas necessidades que emergem desse encontro através daquilo que as pessoas estão vivendo, daquilo que está sendo tocado e movido dentro de cada um por esse momento tão precioso. É um presente, esse momento é um presente da vida, não só para as pessoas como indivíduos, mas também para todos os tipos de sistemas que atuam em nós, que nós fazemos parte. Em primeiro a família e depois todos os outros sistemas que atuam em nós, que nós interagimos, que nós fazemos parte. É um presente no campo físico, é um presente para esses campos outros, para esses outros tipos de sistemas, seja as empresas, a saúde, os países, o mercado financeiro, as instituições e também tudo isso a serviço de algo maior. Tudo isso a serviço de um movimento mais amplo, que normalmente o Bert chama de uma força espiritual, dessa força criativa que coloca tudo, absolutamente tudo em movimento. Com certeza, esse é um momento muito único na história da humanidade. Com certeza, a humanidade não viveu isso dessa forma, ou nessa intensidade, ou nessas dimensões. Portanto, nós estarmos nesse momento vivenciando tudo isso é uma oportunidade única para nos movermos adiante. Uma oportunidade única onde temos a possibilidade de nos tornarmos conscientes de algo que vem à tona através de tudo aquilo que esse movimento traz, como eu disse, não só para o indivíduo, mas para a sociedade em todos os níveis e, por que não, para o meio ambiente, para o planeta Terra. Portanto, é um presente e para que a gente possa tomar esse presente, é necessário algumas atitudes especiais, porque nem todos os presentes que chegam a nós ou que nos estão disponíveis podem ou são realmente tomados pelas pessoas. Portanto, receber um presente exige de nós algo, exige de nós uma atitude, exige de nós um estado de presença e, portanto, receber esse presente é também uma arte. Como todo presente, muitas vezes as pessoas recebem e não sabem o que fazer com isso, ou não entendem a sua função, a sua utilidade, e outros, ao contrário, não só se beneficiam, como fazem algo de muito bom disso tudo. Portanto, falar sobre as ordens da ajuda numa situação como essa é olhar para as ferramentas necessárias que nos permite não só encontrar uma atitude adequada para recebermos esse presente da vida, como também define ou nos conduz a uma postura
onde as trocas e a ajuda ela pode ser feita de forma mais eficiente, onde ela pode ser feita de forma mais serena, tranquila, aonde essa troca ela pode se estabelecer de forma mais efetiva e precisa. O Bert nos deu esse grande presente quando ele nos mostrou os passos essenciais para que a ajuda possa acontecer de forma precisa e de forma eficiente. Então, ele, por muitos anos, foi observando e desenvolvendo uma profunda compreensão de como a ajuda ela pode acontecer e qual é essa forma eficiente, os passos para que essa ajuda seja efetiva. Portanto, no livro dele, com esse mesmo nome, As Ordens da Ajuda, é claro, ele descreve isso com muita clareza, com muita precisão e com muita sabedoria. Portanto, de cara, já indico esse livro, que é uma obra-prima, especialmente para as pessoas que têm um impulso e que têm uma necessidade de trocar, de ajudar. Dessa forma, esse presente para ser recebido, ou para que a nossa ajuda possa ser feita com mais precisão e efetividade, é importante olhar e ter consciência desses 5 passos que o Bert nos mostra e compartilhou com tanta clareza. Mas antes mesmo de falar sobre isso, me vem em mente um encontro que nós tivemos com a Mimansa, né? Aqui nesse formato online, e que em algum momento ela fala sobre isso, né? E ela transmite isso e fala sobre isso de uma forma tão maravilhosa quando ela descreve um momento que leva a um tombo e quando ela se dá conta, tem várias pessoas em volta dela, mas ninguém ousa tocá-la, ninguém ousa tirá-la do chão, mas simplesmente alguém se põe à disposição. E o efeito maravilhoso que isso teve para ela. Essa é uma imagem que resume, de alguma forma, né, essa nossa atitude de ajuda, especialmente num momento como esse. Portanto, a primeira ordem da ajuda, né, ela diz o seguinte: eu só devo dar aquilo que eu tenho para dar e aquilo que o outro precisa. E o outro só deve tomar aquilo que necessita. O que isso significa? Isso significa que eu não posso querer dar ao outro algo que eu não tenho, algo que não é legítimo em mim. E também significa que o outro não deve tomar algo se ele não precisa. O que significa? Significa que o outro só deve tomar aquilo que ele precisa ou necessita. E não é porque chega a ele algo que ele necessariamente tem que tomar isso. Se ele toma essa ajuda sem precisar disso, ele não o faz por si, ele faz para o outro, para satisfazer o outro. O desejo, a necessidade do outro de fazer algo. Portanto, essa é a primeira ordem da ajuda. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. E o outro só deve tomar aquilo que necessita. Sair disso já enfraquece essa dinâmica. Sair disso já traz imediatamente uma desordem nessa dinâmica de troca. Querer dar aquilo que eu não tenho não chega ao outro, porque isso não é legítimo, não é verdadeiro. E o outro tomar aquilo do qual não necessita me enfraquece na minha tentativa de ajudar o outro.
e também aprisiona o outro dentro dessa relação. Portanto, respeitar essa ordem, ela é extremamente importante. Num momento como esse, né, muitas vezes as pessoas, por necessidade de precisar sair na rua, ou por dinâmicas mesmo dentro da família, às vezes a gente quer ajudar. Muitas vezes as pessoas querem ajudar o outro, dando conselho, ou tentando proibir de sair de casa, ou se a pessoa sai e encontra com alguém na rua que não de mais idade, vai lá e dá conselho, ou vai perguntar o que ela está fazendo na rua, ou enfim. Existe uma tendência nesse momento onde as pessoas estão muito assustadas, com medos, e de fazer uma interferência na vida da pessoa, sem que a pessoa peça isso. E muitas vezes, sem que ela necessite disso. Portanto, cada vez que eu faço esse movimento, que é intervir na vida do outro, sem que o outro queira, peça ou precise, isso imediatamente gera um movimento de retração nessa troca. Por quê? Porque é uma desordem. É uma desordem eu invadir a vida do outro, me colocando numa posição onde eu sei algo e o outro não sabe, onde eu me coloco de uma forma grande e reduzo o outro a uma posição de ser pequeno, e isso, portanto, gera imediatamente nesse encontro uma retração ou até mesmo um conflito, aonde aquilo que poderia ser útil dentro desse encontro, de fato, não acontece. E a tendência é que ambos se sintam frustrados, enfraquecidos dentro dessa situação. Portanto, a desordem nessa primeira ordem da ajuda seria você querer dar algo ou salvar o outro de algo, e o outro também se submeter a isso sem que ele necessite disso. Então, isso é uma desordem nessa ordem da ajuda. Portanto, é muito importante que a gente se mantenha calmo, sereno e disponível para aqueles ou para aquilo que necessite. E eu posso dar e oferecer aquilo que eu tenho. Eu não posso querer fazer ou dar ou prometer algo que não é legítimo ou que eu não possa fazer. Portanto, é importante que eu permaneça dentro dos meus limites de forma serena e de forma tranquila, embora disponível. E que eu espere ou aguarde que o outro peça ou me transmita de alguma forma uma necessidade, para que aí sim essa troca, essa ajuda possa acontecer de forma mais precisa. Então, essa é a primeira ordem da ajuda. A segunda ordem da ajuda é, vocês já devem saber, mas de qualquer forma, a segunda ordem da ajuda é: eu me submeto à circunstância tal qual ela se apresenta. O que significa isso? Significa que eu, antes de mais nada, digo sim àquilo que está, do jeito que está, como está. Significa que, antes de mais nada, eu aceito que aquela pessoa ou que aquela situação esteja acontecendo. Então, antes de mais nada, é importante que eu me depare com essa realidade tal qual ela se mostra, tal qual ela se manifesta. É importante que eu possa dizer sim, que eu não fique indignado com isso. Estar indignado com uma situação, como ela se apresenta, por exemplo, com a existência do Covid, isso me impede de poder olhar para isso e me relacionar com isso de forma sábia. Então, relutar contra a existência de tudo que está acontecendo
lutar ou não aceitar essa circunstância, isso não me permite olhar e poder encontrar caminhos ou soluções com sabedoria diante da situação. Portanto, a segunda ordem da ajuda é: eu me submeto à circunstância tal qual ela é e confio que as pessoas que estão passando por aquilo que estão passando com o Covid, está certo assim. É certo para ela, mesmo que eu não entenda por quê. Então, é muito importante ter esse respeito e essa aceitação dessa realidade, seja do indivíduo ou seja dessa circunstância e que em todos nós, a humanidade está passando nesse momento. Se submeter a isso e dizer sim. É assim. Nesse momento, é assim. Nesse momento, nós estamos vivendo isso. Nesse momento, tal pessoa está assim, está doente, ou nesse momento, essa pessoa, sim, é isso, ela morreu. A família não está podendo se despedir fisicamente. Ela não está, a pessoa que está doente não pode, muitas vezes, se despedir dos seus familiares. Tal pessoa está na rua sem máscara. Tá bom, é assim. Talvez para ela queira morrer. Então, me submeter à circunstância é isso, é ficar de acordo. Então, a desordem nessa ordem da ajuda é eu não aceitar a realidade do indivíduo ou do país ou da empresa ou como ela se manifesta. É de cara me colocar contra isso. Começar a lutar ou me defender ou querer defender o outro ou querer tirar o outro disso como se o outro não pudesse suportar aquilo que ele está vivendo. Portanto, estar de acordo com isso significa aceitar as coisas como elas são. No momento, é aquilo e pronto. Isso me conduz a um lugar internamente, essa segunda ordem, que é um relaxamento. Essa segunda ordem, quando eu digo sim à circunstância, antes de mais nada, ela me traz um relaxamento. Antes de mais nada, ela me permite ampliar o meu olhar para algo que vai além daquela circunstância. Portanto, respeitar essa segunda ordem da ajuda, ela nos prepara internamente ou nos conduz para um lugar aonde esse sim já me permite ampliar o meu olhar. Esse sim me permite já me relacionar com isso, não numa posição de luta, não numa posição de indignação, de revolta ou de tentativa de mudar as coisas. Isso já reduz ou tira qualquer expectativa minha de mudar a situação. E isso é absolutamente importante, porque quando eu tiro a minha intenção, o meu objetivo, isso me permite ir para um lugar tranquilo, sereno, relaxado. E ao contrário, quando eu estou com intenção, quando eu tenho objetivo de ajudar, intenção de ajudar ou de salvar, ou porque eu não aceito a pessoa naquela situação, isso fecha, limita o meu olhar para o problema. Ele não me abre a possibilidade de olhar para algo maior que nos conduz à solução, que pode estar atrás disso, ou num lugar muito maior do que esse estreitamento que é causado pela minha intenção, pelo meu objetivo de querer ajudar e tirar a pessoa disso. A terceira ordem da ajuda é, como vocês já devem saber,
eu me coloco como adulto diante de outro adulto. O que significa isso? Significa que eu não me permito entrar num jogo, numa dinâmica, aonde o outro me coloca como salvador e eu me coloco como salvador. O salvador, ele deixa de assumir uma responsabilidade sobre algo do qual, ao assumir, ele ganharia força. Quando o outro me coloca como salvador, e eu aceito estar nesse lugar, isso, na verdade, enfraquece a pessoa. Isso, na verdade, coloca ela numa atitude totalmente passiva diante da circunstância que ela se encontra, e, em última instância, diante da vida. Porque ela acredita que a força que ela precisa está no outro, ou a solução está no outro. E que ela age como uma criança nessa circunstância, acreditando ou não se conectando com a sua força de cura ou com a força que ela pode encontrar dentro dela. Portanto, quando alguém nos coloca nessa circunstância, eu tenho a possibilidade, como ajudador, de entrar nessa dinâmica e aceitar esse jogo, onde eu me coloco como o grande e o outro como pequeno, ou eu me coloco como pai, salvador ou mãe, e coloco o outro como filho, inocente, ou não. Eu simplesmente posso não entrar nisso. E, normalmente, ajuda nessa ordem da ajuda, quando eu frustro a pessoa logo de cara com isso, ela imediatamente, nessa frustração, tende a se mover de um lugar infantil que ela se encontra, ou muitas vezes até de vítima, ou num lugar muito infantilizado, onde ela não assume uma responsabilidade sobre algo do qual ela precisa ou algo do qual ela pode, por ela mesma, se mover. Então, a desordem nessa ordem da ajuda, então, seria eu me colocar como adulto e colocar o outro como pequeno, como criança. Ou eu aceitar que o outro me coloque como adulto e ele se mantenha como criança. Portanto, nessa ordem da ajuda, é muito importante que eu me coloque como adulto e olhe para o outro também como adulto, como alguém que tem total condição, como alguém que tem força, como alguém que é capaz. Eu não diminuo o outro com o meu olhar, e muito menos com a minha atitude. Portanto, essa ordem ela é extremamente importante, e como ela se manifesta nesse momento, onde muitas pessoas estão precisando de ajuda e aonde essa dinâmica de troca ela tem sido tão intensa. Ela se manifesta numa situação aonde eu coloco o outro como um necessitado e eu me coloco como o forte que tem para dar. Como se na troca só recebe aquele que está necessitado. E eu, não como doador ou como aquele que ajuda, não recebo nada. E isso não é uma verdade. Porque aquele que sente necessidade de dar, quando o outro, porque precisa, toma, isso traz em mim algo, isso movimenta em mim algo. Portanto, eu também recebo ao dar. O que eu recebo? O que isso traz para mim nessa troca? Qual é o sentimento que surge dentro de nós quando eu posso dar algo ao outro do qual o outro precisa e o outro toma isso
e isso é bom para o outro. Isso gera em mim que sentimento, que tipo de sensação? Isso traz a nós uma sensação de plenitude. Isso traz a nós uma sensação de realização. Nós nos nutrimos ao dar. E o outro também se nutre ao receber.